Mateus, no seu capítulo de número 26, verso de número 36 ao verso de número 41. Tem seu cabeçalho, Jesus ora sozinho. Verso de número 36. Diz o quê? Depois disso, tanto Jesus como os seus discípulos foram para um lugar chamado Getsemane. E lá ele lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou até ali adiante para orar. Verso de número 37. Jesus levou junto Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Depois ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Verso de número 38. Então lhes disse: estou tão triste que me sinto como se estivesse morrendo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verso de número 39. Ele foi um pouco mais adiante, se ajoelhou, orou, dizendo: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Verso de número 40. Depois voltou para onde os 3 discípulos estavam e os encontrou dormindo. Então disse a Pedro: será possível que vocês não conseguem vigiar comigo, nem ao menos por 1 hora? Verso de número 41. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Quem quer ir comigo até ao coração de Deus? A palavra de Deus diz assim. Esse livro todo mundo conhece. Ninguém que nunca ouviu falar de Mateus. O livro do Novo Testamento. O livro de Mateus aparece depois do silêncio de Deus. Quando Deus teve um silêncio depois de 400 anos. Nós sabemos que esse livro é separado através do livro de Malaquias. Que após de Malaquias, Deus fez quase 400 anos que Deus se calou. Que Deus já não falava. Por conta do erro e da maldição e a ira que ele tinha por causa do povo aqui, que ainda havia transgredido suas normas, suas leis, os mandamentos dos profetas, os mandamentos daquilo que Deus havia falado para poderem fazer. Porque já estava num tempo que Deus estava no silêncio. Deus já não falava com qualquer pessoa. A Bíblia diz que nesse tempo Deus só já falava com 3 categorias de pessoas. Deus só falava com reis, sacerdotes e profetas. E houve um silêncio, que só ficaram esses 3 a falar com Deus. Os sumos sacerdotes levavam a informação do profeta para o povo, daquilo que o profeta havia revelado para ele. E os reis levavam a informação dos sonhos para os profetas, e os profetas interpretavam. Porque Deus já tinha se calado durante muito tempo. Mas a Bíblia vai dizendo aqui uma coisa muito importante. O livro de Mateus é o livro de desabafo. Eu entendo assim, eu percebo assim a Bíblia que eu tenho. Diz que o livro de Mateus é o livro de desabafo, enquanto o livro de Lucas é o livro de milagres. É o livro que descreve muitos milagres. Quando vamos para o livro de Malaquias, encontramos o ensino. Quando vamos para o livro de Provérbios, encontramos o poeta. Quando vamos para o livro de Salmos, encontramos o livro do arrependimento, que é o Davi. Quando vamos para o livro de Gênesis, encontramos como o início das coisas. Quando vamos para o livro de Judas, vamos encontrar que este livro de Judas é o livro do suicídio. Porque é o livro que Judas se arrepende por causa do pecado que ele havia cometido. Quando vamos no livro do Apocalipse, encontramos o livro do Apocalipse como livro de revelação. Quando vamos para o livro de Filipenses, encontramos como livro de fortaleza. Quando vamos para o livro de Cantares, encontramos como livro de amor. Quando vamos para o livro de Números, encontramos como livro de batalha. Quando encontramos o livro de Êxodo, encontramos como livro de promessa. Quando vamos para o livro de Deuteronômio, encontramos como livro de coragem. Quando vamos para o livro de Levítico, vamos encontrar como livro de leis e livro de artigos. Porque lá onde Moisés fez 60 leis, 60 artigos.
Quando vamos para o livro de 1 Colossenses de 2, vamos encontrar esse livro como a voz do Espírito. Quando vamos para o livro de Filipenses, vamos encontrar esse livro como a descendência da graça de Deus de Abraão. Quando nós tentamos viajar para o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, encontramos como livro da autoridade. Quando vamos para o livro de Gálatas, vamos encontrar que esse livro de Gálatas é o livro da unção. Aquela unção que transbordava com Paulo, a unção que não precisava andar com Jesus, mas era uma unção de autoridade. É o que Deus me diz. Quando vamos para o livro de Atos, vamos encontrar este livro como o livro da visão. O livro da visão para outros livros. Quando nós começamos a viajar para encontrar o livro de Hebreus, vamos encontrar Hebreus como o livro de comentadores, onde eles comentam acerca de vidas, acerca de seres espirituais, acerca dos serafins. Quando vamos para o livro de Isaías, encontramos como o livro do aviso, o livro profético, aquele livro que predestina, aquele livro da promessa, porque nós encontramos que é Isaías que profetiza a vinda de Jesus. Quando vamos para o livro de Jeremias, vamos encontrar um profeta que lamenta, um profeta que chora. Quando vamos ao livro de Lamentações, vamos encontrar um livro de tristeza. Quando vamos ao livro de 1 Reis, 2 Reis, vamos encontrar um livro de fé, um livro de entrega. Quando vamos para o livro de Tiago, encontramos como um livro de ensinamento, um livro de educação. Esse é meu Deus que está falando. Esse é meu Deus que está falando com você. Yes. Go deep, man of God. Para terminar, quando vamos para o livro de Sofonias, vamos para como livro de aviso. Quando vamos para o livro de Abacuque, vamos ver um profeta que tem a voz que fala e os anjos obedecem. Então quer dizer que é o livro de obediência. É isso que eu estou entendendo aqui. Esse é meu Deus que está a falar para você. Yes. Para você que está aqui, Yes, que está desesperada. Yes. Está desesperado. Yes, aí vem a nova bênção. Aí vem o novo chamado. Thank you, Jesus. Yes, sir. Go deep, man Quando of God. vamos para o livro de Esther, Deus vai dizer que o livro de Esther é livro de esperança. Quando vemos livro de Ruth, estamos a ver livro de gerações, porque nós sabemos que Ruth é a mãe das gerações. Quando vamos para o livro de Samuel, estamos a ir ver um livro de promessa, um livro que fala da mulher, aquela Ana que não engravidava, e Deus prometeu através do profeta Eli. Eu também estou a dizer, Yes. há uma promessa que já está chegando. Yes. I receive power. Yes, sir. Oh, yes. Quando vamos para o livro de Número, são livros de contos. São livros que contam. Quando vamos para o livro de Titos, é um livro que fala de boas lembranças, de bons conselhos. Porque lá onde Tito vai dizer que os velhos temos que ter o ensinamento deles. Aproveitemos os velhos como a nossa biblioteca. Jovens, aprendam a crescer em bem. Jovem, aprendam a valorizar vossos pais. Jovem, andem no caminho certo. E eu entendo assim, que o livro de Tito é um livro muito revelado por Deus. Quem está aqui, dá um glória. Aleluia. Mas pai, por que falou todo esse livro da Bíblia? Porque eu queria falar de Mateus. Eu encontro Mateus como um livro de desabafo. É o que eu encontro.
Porque eu estou a ver Deus a desabafar aqui, Jesus Cristo a desabafar. É uma coisa muito importante aqui. Deus falava do quê? Diz que, veja só, diz que estava a se aproximar o dia da sua quê? Morte. Diz que ele entristeceu-se. Significa que o Espírito Santo se o quê? Se entristeceu. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ele era feito de carne, mas ele era porque aquilo que eu disse para vocês, que a Bíblia é dividido por 3 partes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, no Antigo Testamento, falava com Moisés. Deus Filho encarnou-se em Jesus. Deus Espírito Santo, Jesus é que falou com o Pai para que ele viesse nos consolar. A palavra de Deus vai dizer que esse Espírito Santo é esse que estava com quem? Com Jesus. E chegou o tempo que o Espírito Santo se entristeceu. Quando ele se entristece, diz que os céus se abriram, porque ele se entristeceu. A Bíblia, a palavra de Deus diz que naquela altura, porque Jesus não falava o português que nós falamos, Jesus falava línguas que as pessoas que estavam com ele conseguiam perceber. Nós sabemos que Jesus era judeu. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que os céus naquela altura, mesmo não naquela, até hoje, em hebraico, o céu chama-se Shamai. Shamai quer dizer céus em português. Em outras línguas que falam português, língua portuguesa, falamos de céu, que naquela altura em hebraico chamava de Shamai. O Espírito Santo de Deus, ele sai do céu, ele sai do Shamai para poder falar com Jesus, porque Deus viu que o seu filho estava aflito. Deus sabia que seu filho já precisava da sua ajuda, mas só que havia uma promessa que não podia se falhar. A Bíblia, a palavra diz que o Espírito vem, o Espírito é soprado. A Bíblia diz que em hebraico o Espírito chama-se Ruach. Ruach quer dizer que é o Espírito. Em hebraico significa Ruach, quer dizer sopros. E quando fala de sopro, quando eu vou no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez o homem através de um sopro. Quando ele pegou no homem, ele soprou. A Bíblia diz que quando ele soprou o barro se fez homem. A Bíblia diz que o sopro é o Espírito Santo. Por isso, se eu faço assim, amém? A palavra vai dizer que Jesus estava preocupado com o que estava acontecendo com o céu da terra. Porque vamos entender que Deus disse primeiro fez o céu e depois fez o quê? A terra. Você vê que Jesus já estava no trono do seu Pai. Jesus já estava com seu Pai. A palavra diz que ele começou a falar com o Pai: Pai, o céu da terra me atormenta, o céu da terra me faz mal. Porque nós sabemos que a nossa terra é dividida pela parte tectônica. A parte tectônica da terra é aquela que nós chamamos a terra que faz frio, a terra que faz calor, a terra que fica quente. Essa terra que nós vimos pessoas, vimos árvores e animais. Essa é a primeira, é uma das terras, que é uma das primeiras terras que estamos a ver aqui fisicamente. Assim, o segundo céu, vamos encontrar que o segundo céu é dividido através do quê? Do cósmico. Diga comigo, cósmico. Diga, o céu cósmico. Qual é o céu cósmico? O céu cósmico é aquele que nós vimos as estrelas, as galáxias, lua, sol. Esse é o céu cósmico. Mas o céu espírito é o céu invisível. O céu invisível tem 4 camadas. Para podermos entrar lá não é fácil. É lá onde os anjos se dividem. Os primeiros anjos estão na primeira camada, e os outros anjos estão na segunda camada e na terceira camada. E na quarta camada, a Bíblia vai dizer que na terceira camada Deus já não permite que ninguém chegue lá. Ele já não aceita, porque Ele é um Deus. Somente Ele que autoriza. É por isso que a Bíblia diz que Deus fez o homem e Deus criou os anjos. A Bíblia diz que o homem apareceu através do poder do haja. Haja homem, haja animais, haja mares, haja plantas. Mas o anjo não ouve através do haja. O anjo ouve através da criação. Deus criou o anjo. Ele criou o anjo como seus seguranças, como aqueles que dão mensagem angelicais para aqueles que precisam dele.
A palavra vai dizer que no primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E eu vou entender que Paulo também fala no livro do Apocalipse que ele é elevado ao terceiro céu. A Bíblia diz que quando Paulo chega no terceiro céu, Paulo, quando volta para a terra, Paulo diz para o seu povo: eu fui para o terceiro céu. Há coisas que não posso vos avisar, há coisas que não posso vos contar, porque vocês não estão preparados para poder ouvir. Mas a Bíblia vai dizer que João, e a Bíblia diz que João, aquele como iletrado, aquele que não havia estudado, que estava na ilha de Pátimo, a Bíblia diz que João é levado também para o terceiro céu. Só que a diferença de João e Paulo, Paulo viu e não falou, João viu e falou. João viu, foi dado o livro. A Bíblia diz que Deus deu o livro João, e Deus disse: João, tudo que vou te falar, escreve. Tudo que vou te falar, escreve. Eu também estou a dizer uma coisa: tem algo que está a chegar agora. Yes. Tem algo que está a aparecer agora. Yes. Há uma voz que está a chegar agora. Yes. Há uma presença que está a chegar agora. Yes. Receba! Recebo! Power! Oh yes! Go deep, man of God. Yes, sir. Manda um beijo para anjo. Estou te levando para um mundo. Estou te levando para um mundo celestial. O mundo celestial é assim. Ele se conecta para aqueles que estão com ele também. Isso estou a explicar para você entender o livro de Mateus. A Bíblia diz que Jesus fala com o Pai: Pai, eu estou triste. Veja o que está acontecendo comigo. Não está fácil, está difícil. Imagina que Jesus ficou triste. Imagina que Jesus chorou. Imagina você. Eu te digo uma coisa: ninguém é melhor do que Jesus. Yes. Há de vir coisas que vão te acontecer. Yes, sir. Não pode desistir. Yes. Não pode recuar. Yes, sir. Não pode abandonar. Yes. Porque Deus tem promessa. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega no Getsemane, a Bíblia vai dizendo que Getsemane significa prensa do óleo, prensa do azeite. Significa que prensa, em outras línguas latim, significa presença. Presença de Deus. Significa que Jesus precisava de presença de Deus nele, porque estava cansado. A Bíblia diz que ele joelha. Eu só dizer o que é para você: os céus não se abrem com tua mão. O céu não se abre com a cabeça. Yes. O céu não se abre com a mão. Não se abre com barriga. O céu não se abre com a coluna. Não se abre com os pés. Não se abre com as vistas. O céu se abre com o joelho. É o que Deus fala. Não sou eu. Revela, simplesmente papá. eu sou uma carne usada. Yes. Sou um papel de nada. Yes, sir. Sou uma ferramenta de nada. Yes. Mas há um Deus que está aqui. Yes, sir. Há um Deus que me chamou. Yes. Há um Deus que me escolheu. Yes, sir. Também estou a dizer para você: há um Deus que te chamou. Receive. Há um Deus que te escolheu. Yes. Há um Deus que te levantar. Receive. Power. Yes, sir. Quando vai dizer de prensa do óleo, os arqueólogos é que falam, eles é que interpretam. Quem são os arqueólogos? Logia, estudo. Os arqueólogos é o mesmo que falar investigadores, aqueles que investigam. Teologia não é investigação. Teologia é um estudo sobre Deus. Vem do movimento de biblioteca, biblion, quando vamos na Grécia. Essa é teologia. Mas a arqueologia investiga o passado, vai a fundo das histórias para encontrar a verdade. Eu também, como profeta, já encontrei uma verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Yes.
Tem uma verdade. Yes, sir. Quando você sofrer, quando as coisas não dão certo, Yes. quando as coisas estarem difíceis, Yes, sir. quando as coisas não dão certo, Yes. há uma coisa que você tem que fazer. My God. Não vai nas pessoas, não depende de ninguém, Yes, Daddy. não fala com ninguém, não pergunta a ninguém, somente joelha. Diz que ele chama Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Diz para eles: orem comigo. Há momentos que você pensa que o homem de Deus também não chora, pensa que o homem de Deus também não sofre, pensa que um crente também não chora, pensa que um crente não soma. Olha uma coisa, eu digo para você: imagina com Jesus, você tem batalhas. Imagina sem Jesus, a tua vida como vai ser? Quando chorar sozinho, sem Jesus, o que vai acontecer? Você torna fracassado, torna frouxo, destruído. Mas com Jesus, há uma palavra que diz: Yes. a carne não está preparada, Yes, sir. a carne é fraca, Yes. mas o Espírito de Deus, ele é forte. Yes. Power. Yes, sir. Quando ele chora, ele clama, começa a dizer: o que está acontecendo, meu pai? Há uma coisa que me marca até hoje na Bíblia. Diz que Jesus estava desabafado. Por isso que eu disse que Mateus é um livro de desabafo. Ele vai desabafar com seu pai. Todavia, se for possível, me afaste deste cálice, me afaste desse problema, dessas batalhas. Chega! Cansei de ser caluniado, cansei de ser desprezado, Yes, sir. cansei de ser humilhado, Yes. cansei de chorar. Yes, sir. A Bíblia diz que os 2 demônios dos príncipes da Pérsia ficaram atrás e diziam: é isso que nós queremos, você chorar. Por isso, quando você está a chorar, tem pessoas que estão a aplaudir. Quando você está a sofrer, tem pessoas que estão a aplaudir. É verdade, quando papá. você não tem nada, tem pessoas que estão a aplaudir. Aí mesmo. Mas há uma coisa que estou a dizer: Olha, Média. essas pessoas não perdem por esperar. My God. A unção que dá raiva, papá. Bring it on my father. Yes, sir. A palavra vai nos dizer, ali mesmo Jesus sai. A Bíblia diz que ele começa a dizer: 2 anjos celestiais, os angelicais, diz que eles pararam em cima de Jesus. Eles olharam para ele e disse que: não choras, não te atormentes, não desista, vai para lá. Deus tem uma promessa. Yes. Vai para lá. Yes, sir. Eu também estou a dizer para você: Fala, papá. vai para lá. Yes. Não desista. Yes, sir. Deus tem promessa. Receive power. Yes, sir. Yes. Ensina mais, Média. A palavra vai dizer, ele já estava a ver a se aproximar, porque a bagagem pesa no fim. Muitos não entendem isso. A palavra vai dizer uma coisa muito interessante. Diz que Jesus levanta e diz: já chegou a hora, já chegou o tempo. A Bíblia diz que ele é levado aos soldados romanos para poderem lhe crucificar. Diz que levou 39 chicotadas. No teu corpo ficaram 400 marcas. Lá, um homem com 400 marcas de chicote, se vê osso. A Bíblia vai dizendo que ele é levado, Jesus Cristo é levado para o cruz de Carvalho, lá onde ele foi crucificado. Daquele dia falamos de Simão de Cirene. Hoje não vamos falar. Falamos que ele andou nos pontes agudas, nos montes de Gólgota. Hoje não vamos falar disso. Hoje vamos atravessar para o monte de Carvalho, lá onde ele foi crucificado. A palavra diz que quando ele chega lá, diz que é lá onde ele derramou mais sangue. A Bíblia, mediante os arqueólogos, eles
diz que Jesus, quando foi crucificado, ele deitou mais de 2,5 litros de sangue. Veja o que é isso: 2,5 litros de sangue. Uma pessoa normal não vive mais, porque o corpo humano normalmente tem que ter pelo menos 2,700 litros de sangue, porque os outros passam pelas veias, para que as veias continuem a movimentar, para que as veias continuem a não estar entupidas, para fazer lavagem, porque vai dizer que o sangue é o color, o sangue é o fluido. Isso vai dizer a biologia. Vamos deixar para a biologia. Voltamos na palavra, voltamos no Espírito Santo, voltamos em Deus, voltamos na palavra. Yes! A palavra vai dizer que um homem que foi crucificado, onde deitou mais de 2,5 litros de sangue, significa que esse homem não tinha mais o que? Sangue. A Bíblia diz que ele diz para o seu pai na cruz: Eli, Eli la sabachthana, Eli la sabachthana. Deus meu, estava a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Também tem pessoas que estão aqui, quando estão a sofrer, pensam que Deus abandonou, pensa que Deus já não quer de você, pensa Deus que não te ama. Alguma coisa vou te dizer: a igreja de profeta, pega a mão do teu irmão, pega a mão, levanta, diga: vai dar certo. Mas a Bíblia vai retratando que os céus se estremeceram. A Bíblia vai dizer: chamai, em hebraico estava a dizer: os céus se abrem, Ruach, o Espírito Santo, ele já está chegando. Há muita gente pensa que Jesus, quando foi no céu, a Bíblia diz que Jesus, após de ir no túmulo, quando ele ressuscita, há uma coisa muito importante que muitos não percebem aqui. Após de Judas de trair, após de Pedro de negar, a Bíblia diz que Jesus não morreu com rancor de Pedro. Só que Pedro andava triste, Pedro andava angustiado. Naquele dia eu falei que Pedro andava angustiado. Hoje é de falar por que Pedro achava-se angustiado. Porque Pedro sabia que ele viu coisas que ninguém jamais viu. A Bíblia vai dizer que Pedro teve a oportunidade de subir ao monte da transfiguração. O monte da transfiguração não é só monte da transfiguração. Aquele monte tinha um nome. Aquele monte chamava-se Monte Tabor. Monte Tabor. Torna monte de transfiguração por quê? Porque Elias e Moisés apareceram de glória e celestiais. Apareceram de vestes brancas. Apareceram pessoas que nunca foram arrebatadas. A palavra vai dizer que Pedro diz: o homem que me levou até o monte Tabor, o homem que me levou a conhecer uma presença inefável, coisas que nunca vi, coisas que nunca esperava ver. E eu, como pescador e simples, um judeu analfabeto e iletrado, fui levado até o monte da transfiguração. Por outras palavras, Monte Tabor. Ficou transfiguração porque a transfiguração tornou mais alto. Então a palavra vai dizer: Pedro ficou preocupado. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscita, aquelas mulheres, Maria, Susana, Joana, vão para lá. Quando chega, aparecem 2 anjos que disseram: estão à procura de quem? Dentre eles os mortos, já ressuscitou. Ele já tinha vos dito que irá sendo maltratado, irá sendo humilhado, será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Logo a Bíblia vai dizer uma coisa muito importante que muitos não entendem. Diz que diz que aqueles anjos disseram para Maria e Susana: Jesus ressuscitou, na Galileia será convosco. Logo diz, ouve aqui: avisai aos discípulos e também a Pedro. O livro do escritor Marcos, licenciado, a Bíblia diz que ele escreve como leitores, como escritores. No livro de Marcos 16, ele vai dizer
avisa os discípulos e a Pedro. Eu também estou a dizer, estou a avisar para você. Yes. E estou a avisar também aquele Yes, sir. que não gosta de você, Yes. que tem inveja de você, Yes, sir. que está a todear, Yes. que está querendo matar você. Yes, Estou a sir. avisar para ele: Yes. você não vai morrer agora, Oh, vai yes. ter mais anos de vida. Yes. A palavra vai dizer uma coisa forte. Diz que Jesus chega onde no meio deles. Diz que antes de chegar, Pedro sai a correr para ir ver, porque ele andava angustiado. Mas Jesus já havia perdoado Pedro há muito tempo. Também quer dizer uma coisa: para você ser uma pessoa abençoada, perdoa aquelas pessoas que falam coisas erradas. Não se interessa com eles. Eles não têm agenda. Quando ele chega, diz que de repente Pedro começa a chorar. Quando Pedro chora, a Bíblia diz que Pedro volta e diz: realmente o Senhor já não está lá. A Bíblia diz que Jesus apareceu como um relâmpago e diz: não se assustem, não se atormentem. Um fantasma não tem carne e osso como eu. Mas Jesus não falou de sangue, falou de carne, falou de osso. Quero compreender uma coisa. Eu entendo na minha Bíblia, não sei a sua, mas minha eu entendo, porque a Bíblia não mente. Porque a Bíblia diz: tudo passará, mas a minha palavra jamais passará. Jesus quando morreu, Jesus quando foi no céu não foi com sangue. Jesus quando foi no céu, Jesus só foi com carne e osso. Jesus não foi com sangue no corpo deles. Porque o sangue ficou onde? Na cruz, 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 na cruz. Ficou na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. O sangue ficou aqui. O sangue não foi para lá. Teus problemas estão aqui na cruz. Yes. É aqui onde ele disse: Yes, sir. hei de morrer por seus pecados. Yes. Quando alguém dizer para você: você vai acabar a tua vida, Aí mesmo. você diz para ele: mentira. O sangue ficou na cruz. Yes. O sangue ficou na cruz. Yes, sir. My God. Powerful. Yes, sir.